Olá, saudações aqui em BH, ar seco, mas está ventando pelo menos, né? Vamos continuar lendo aqui o Haruki Murakami, literatura japonesa e as crônicas do pássaro de corda, né? Pássaro de corda que inclusive é uma forma como é chamado aqui o narrador da história, né? Agora eu não estou entendendo esse pássaro de corda, porque no início do livro fala assim, tem um pássaro ali que faz um barulho parecendo que está dando corda no relógio, né? Só que aí tem uma das personagens que chama ele de pássaro de corda. Tá, então a crônica da pássaro de corda, não entendi. Agora eu estou entendendo. Muito bem, esse é um romance, é o seguinte, que ele é complicado, né? Ele é complicado, você vê o tamanho dele, né? O tamanho desse romance. Então são 3 partes, né? Vou gastar aí mais uns 3 vídeos falando dele. E é um personagem, assim, muito pacato, né? Um cara muito tranquilo, um cidadão tranquilo lá, né? Tá lá cuidando do gato, aí o gato some. O gato some, ele estava trabalhando, mas cansou do serviço, aí ficou em casa cozinhando para a esposa trabalha até tarde, então ele tem uma vida muito pacata. E aí o gato some, né? O gato chama. O problema é o nome do gato, né? Noboru Wataya. Noboru é o nome do gato, cara. E esse é o nome do irmão da mulher dele, né? Que ele não gosta muito desse irmão, porque o irmão é esse intelectual, assim, midiático, aquele cara que fica dando entrevista no Fantástico, né? O cara fica dando entrevista na TV, que fala de um monte de assunto, mas sem profundidade, né? E contraditório, né? A gente conhece alguns intelectuais assim, né? O cara sabe um monte de coisa, fala um monte de coisa, mas você vai analisar assim, aqueles caras que falam um monte de estatística, um monte de dado, né? E tal. Mas é um intelectual que ele, aqui, o narrador, não leva a sério, né? E aí o Toru Okada, né? Toru Okada, nunca decoro os nomes japoneses. Toru Okada. O problema de literatura japonesa, eu nunca decoro os nomes, né? Mas o Toru Okada, né, que é o narrador, que ele é um cidadão comum, não tem nada assim, a vida dele, né, só cozinhar para a esposa e tal e cuidar do gato. O gato some. Aí o gato some, aí aparece até aqui uma adivinha, né? Eles arrumaram até uma adivinha aqui com o nome de ilha, Malta, né? Malta Cano. E essa Malta Cano, ela vai ajudar, né, a descobrir onde é que está o gato. Ela consegue encontrar as coisas, uma adivinha, né? Vai passar um avião aqui agora. Passou o avião, deixa eu continuar o raciocínio. Então ele vai falar muito, né, do gato, e o gato foi encontrado, né, quando o casal, né, tinha acabado, né, o casamento assim. Então ele liga muito esse gato ao casamento, 6 anos de casado, e aí começa as crises de casamento, né? Será que tá ligado ao gato? Tem essa suspeição. E aí ele contrata adivinha, né? Adivinha, sabe, né? E outra coisa, o fato do gato ter o nome do cunhado, que ele detesta, então é uma coisa cômica, porque ele o tempo todo sabe de casos desse cunhado, né? Publicações, inclusive com a irmã dessa adivinha. A irmã da adivinha chama Creta, né? Ou seja, nome de ilha também, né? Nunca foi na ilha Creta, né? Que é lá no Mediterrâneo. Mas aí é também Creta Cano. Então são 2 irmãs na história, que surgem na história do nada, assim. E parece que esse intelectualoide luidiático lá, né, que é o cunhado, teve um caso meio violento com essa garota que vai aparecer na história daqui a pouco aqui. Tem 20 e poucos anos, né? O tal do Noboru teve um caso aí com essa garota e deu um problema aí, né? A gente vai entender na história. Porque ela começa a contar a história dela aqui no meio da história, né? Então o romance, assim, ele vai por camadas, porque ele está contando a história e já entra outro personagem, né? E aí vai entrando um série de personagens do nada na história, né? E cada um tem as suas histórias, né? Peça Sherazade, né? E aí ele não gosta muito desse Naboru, que é esse cunhado intelectualoide lá, que fica muito competente, podemos dizer assim, mas para falar em público, né? Mas ele não tem muita profundidade e ele é aquela ideia mais da imagem do que da essência, né? Se você for analisar, o cara tem mais imagem do que essência mesmo. Ele é um cara midiático mesmo, aqueles caras de auditório, né? Mas ele tem que encontrar o gato, né? Por mais que o gato tenha o nome do cunhado, ele tem que encontrar o gato, né? E aí vai lá no beco e encontra uma vizinha, né? Tem a Mei Kasawara, né? Kasawara, ela é uma vizinha lá que ela trabalha fazendo pesquisa na rua sobre a calvície. Então, ela trabalha para a empresa de peruca, é cômico demais, né? E ela fica na rua observando, né, quando as pessoas têm calvície, o nível de calvície, aquele careca ali, aquele meio careca, aquele vai ficar careca e tal. E ela chama ele para, me ajuda, né, vamos lá. Você fica observando as pessoas, né? Ela tem medo de, né, de ser abordada por pessoas na rua, então ela, menina assim, ela fica mais em casa. A vizinha, né, adolescente, aí ela mata a aula e fica fazendo essas pesquisas, tira um trocado, né, fazendo pesquisa, tipo a gente faz pesquisa aí pro IBGE, sei lá, né, essas pesquisas na rua aí, pra empresa, né. E ela, então, é uma das personagens. Só que aí a outra personagem vai aparecer, primeiro mais 2, né, que tem um tenente aqui mais pro final dessa parte, mas tem essa irmã, então, a irmã. Você tem uma personagem exótica, que é essa adivinha, né, que é a Malta Cano, né, lembra ele de Malta também no Mediterrâneo.
E a irmã dela é uma personagem mais complexa, né? Que é uma personagem com camadas, assim, que aparece na história assim, mas por que essa personagem? Tem que entender, né? Que é essa Creta Cano. Aí ela vai contar então que ela tinha muitas dores, né? Ela era uma pessoa assim que sentia dores, né? As dores femininas e dores digestivas, não conseguia dormir, um monte de dores. E ela falou assim, não, eu não aguento esse tanto de dor e eu vou, né? Eu vou tirar minha vida e tal. Aí a irmã falou, não, espere, você, né, você vai ser curado e tal. Mas ela não esperou, deu uns 20 anos, ela pegou um carro, né? Pegou o carro do irmão lá em alta velocidade e tentou tirar a própria vida, né? Só que falhou. Só que depois dessa tentativa falha, ela parou de sentir dor, né? Não sei se foi por causa disso, tal, mas aí só que ela virou outra coisa, ela ficou apática, né? Ela arrumou um monte de dívida porque ela, né, destruiu o carro do irmão, o carro não tinha seguro, destruiu um muro lá do lugar que ela bateu o carro, então tem que pagar, né? E aí ela começou a fazer programa, né? Ela começou, né, a se vender no mercado sexual, tal, começou a fazer programa, até ela ser coagida pela máfia local, né? Os caras lá, os cafetões da área, né? Que não aceitavam ali uma mulher de programa ali, né, no território deles. Você vai trabalhar para nós. Você quer trabalhar aqui, né, fazendo programa, você tem que trabalhar para nós, a gente dá uma comissão aí. E ela, é claro que ela começou a ganhar menos, né, porque ela não chega direto no cliente, ela tem um atravessador, porque os caras da máfia local não queriam, ou seja, os caras que exploram nas mulheres, né, não queriam que a mulher fizesse um trabalho por conta própria, né? Eles têm que, você quer vender o seu corpo, mas tem que dar uma comissão para nós, né? Pra você ver como é que é a máfia, né? Sensacional. Aí ele começa a fazer um monte de crítica justamente a isso, né? Ela faz a crítica a isso, como é que a máfia explora, né? Explora as mulheres, como é que as mulheres são. Então começa todo um outro assunto aqui no livro, que é a exploração das mulheres, né? A gente já viu outros livros aí que falam disso, né? As mulheres que vão para o mercado sexual, como é que elas são exploradas, né? E a Creta Cano, ela tem essa questão da insensibilidade, da apatia. Ela sentia muita dor, né? Mas teve essa tentativa de morte, né? Não aconteceu. E ela passou então a ter apatia. Então ela não sente nem dor, nem prazer no ato, né? Assim, se entregar aos homens lá. Faz isso só por dinheiro, porque ela está endividada, né? E é isso, né? Ela já queria pôr fim à vida, né? E aí você vê a complexidade do personagem, né? Porque era uma pessoa que se lidava com a vida sentindo viva, sentindo dores. E agora que ela não tem mais dor e ela tem apatia, ela também sente, ela se entrega ao choro justamente por isso, porque ela não consegue sentir a si mesma. Porque agora é o outro oposto, né? Se eu sentir o mundo através da dor, se eu estou vivo porque eu sinto dor, por mais terrível que seja, agora eu não sinto dor nenhuma, eu sou apática, né? Então ela nada mais, né, atinge. Aí fica a parte interessante, mas por que então que ela se sentiu agredida pelo cara lá, o intelectual, né? Quem é esse cara, né? Por que ela sentiu né, assim, a ponto de ser violentada, né? A seguinte, a ideia é essa aqui no livro, né? Por esse cidadão lá, o Noboro, e por que a irmã dela falou, né? Ao avião de novo. O avião passou, vamos lá tentar de novo. Então, aí na hora que ela vai explicar esse caso, né? Por que ela teve essa violência, quem que é esse cara, será que ela vai falar quem que é realmente esse Noboru, né? Esse cara que é mais imagem que essência, né? A mais aparência que essência, né? Então, aí ela some, literalmente, vai buscar um copo d'água lá, ela some literalmente, foi embora sem se despedir, saiu a francesa, né? Ou saiu a inglesa, né? E aí ela não explica, e aí sendo o próximo capítulo, a Sherazade enrolando, né? A verdadeira Sherazade enrolando o narrador. Aí vai depois surgir um outro personagem que é o Mamiya. Mamiya é um tenente, né? Foi tenente na guerra, Segunda Guerra Mundial. E ele vai substituir as narrativas de guerra que aconteciam no início do livro pelo Honda, né? O senhor Honda, que é um conhecido lá da família da esposa, né? Do narrador aqui. E ele foi obrigado a conversar, né? Entrosar com o cidadão, porque ele ia ajudar a convencer a família, né, de que ele era um bom moço para casar, né? Beleza. Aí o Mamiya vai falar que ele não estava lá na mesma época, no mesmo regimento, no mesmo batalhão lá do senhor Honda, que está no início do livro, mas ele vai contar histórias que ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Então ele vai mostrar, né? Então, ou seja, aí já tem outro assunto no livro. Então, primeira coisa, ele estava lá falando do gato, aí o gato sumiu, aí encontrou a vizinha, aí encontrou a adivinha tem uma irmã, a irmã é uma personagem complexa, que tem um problema lá com né, dor e insensibilidade, envolvimento com exploração de mulheres, né? Ela é explorada pelos caras da máfia, né? Então, ele vai colocando uma história dentro da outra, né? Então, ou seja, aí agora a história dos militares, né, japoneses na Segunda Guerra Mundial.
Então acho interessante como é que ele faz essas colagens, né? E do nada ele colocar personagem. Então você está esperando acontecer uma coisa, né? E o gato some, né? Onde é que foi parar o gato, né? Onde é que foi parar o gato? E aí o gato some e aí nós estamos procurando esse gato e aí ele começa a colocar um monte de personagem, né? E ele mesmo não entende onde é que vem esse tanto de personagem e você tem que acompanhar, né, várias histórias acontecendo. O cara procurando o gato, a irmã, né, da adivinha lá que tem um monte de problema e aí agora o militar contando a história da Segunda Guerra Mundial, né? Então cenas do próximo capítulo, né? Então é um livro assim que se você falar muito dá spoiler, não fico morrendo de medo, vou dar spoiler aqui, mas todas as chaves estão em aberto e ainda, olha só, nós estamos em um terço do livro, né? Um terço, então tem mais uns 3 vídeos para falar aqui do Pássaro de Corda, que é o narrador, né? Ele é chamado de Pássaro de Corda, então ele é o Pássaro de Corda. Então as crônicas contadas pelo Pássaro de Corda. Então fica aí, Haruki Murakami, que merece o Nobel, né? Eu daria o Nobel para ele, contando essas histórias uma dentro da outra, igual a Sherazade, né? 1001 histórias, né? 1001 noites. Ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.